Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Adriano Lessa, sou terapeuta de casais e hoje nós vamos estar falando sobre o inimigo silencioso que tem levado muitos casamentos ao divórcio. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, e ele fala a respeito sobre algumas respostas da vida conjugal, algumas respostas sobre o casamento. E aqui, na verdade, o contexto ele está falando sobre a relação sexual, que ele fala que não deve defraudar ao outro. Mas, na verdade, não existe vida sexual saudável se não houver o diálogo, porque o diálogo do casal faz parte da afetividade. Então não existe vida sexual saudável se não houver afeto, se não houver afetividade. E o diálogo faz parte dessa afetividade. Existem muitos casais que têm se divorciado pela falta do diálogo, onde um defrauda o outro, não conversa, não troca ideias, não fala das suas vitórias, não compartilha o momento de vitória, não ajuda um ao outro na questão do ouvir o outro nas suas dificuldades, tanto dificuldades individuais como a dificuldade do casal mesmo. Mas a Bíblia diz que ambos tornam uma só carne. E é necessário haver essa troca, essa partilha. O diálogo entre o casal é muito importante. E existem casais que, por outro lado, eles até conversam, mas a conversa deles é sempre um atacando o outro, um ferindo o outro. Existem maridos que são muito grosseiros com a sua esposa, as suas palavras são palavras duras. Muitas das vezes existem esposos, maridos, que menosprezam a sua esposa até mesmo em público. Isso não é bom, não é saudável para a vida a dois, não é saudável para o seu relacionamento conjugal. Isso, com o tempo, pode trazer o desgaste e até mesmo o divórcio. E existem mulheres também, esposas, que são frias com seus esposos, não conversam, e às vezes quando conversa de forma agressiva, não tem a assertividade na conversa. E isso acaba trazendo conflito para dentro do lar. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 14, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos derruba. O que nós ouvimos na maioria dos divórcios é sempre uma parte culpando a outra. O marido culpando a mulher culpando o marido, dizendo: o nosso casamento não deu certo por causa dele, o nosso casamento não deu certo por causa dela. E na verdade o casamento é uma via de mão dupla, onde ambos precisam se cooperar um com o outro. Muitas vezes vai ter que abrir mão de algumas coisas para que o casamento dê certo. O casamento não é apenas um contrato, um documento onde se assina e que tem uma data de validade, você pode rasgar ele, não, agora acabou o contrato. Não. O casamento
ele é, aos olhos de Deus, indissolúvel. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho muito interessante a gente falar aqui, é que se você quer ter um jardim bonito, contemplar o belo do jardim, você precisa cuidar desse jardim, para que as borboletas possam sobrevoar o teu jardim. Cuide bem dele. Da mesma forma é o casamento. Cuide bem do jardim do seu casamento. Cuide bem do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Haverá algumas ervas daninhas querendo tomar conta do teu jardim, mas trate de tirá-las do meio de vocês. A Bíblia nos diz em 1 aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 7, diz que o amor tudo sofre, crê, espera e suporta. Deus te abençoe, que Deus abençoe cada família, cada casal, e que as mãos de Deus estejam sobre vocês, dando sabedoria e aumentando o amor que vocês têm um pelo outro.